Você já parou para pensar em como a incrível diversidade do povo brasileiro se formou? Sabemos que o Brasil é um dos países mais multiculturais do mundo. Mas como chegamos a esse ponto? Será que essa história pode ser rastreada até os tempos bíblicos, remontando ao dilúvio e aos descendentes de Noé? No vídeo de hoje, vamos explorar as conexões entre a narrativa bíblica, a história e a genética, revelando como os brasileiros carregam heranças de Sem, Cã e Jafé, os três filhos de Noé. Essa jornada vai nos levar a refletir sobre nossa identidade como nação e a apreciar ainda mais a riqueza da nossa diversidade. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar sua percepção sobre suas próprias raízes. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo dessa série fascinante sobre a origem dos povos. Vamos voltar ao início, ou melhor, ao reinício. Segundo a Bíblia, o dilúvio foi um marco na história da humanidade, um momento em que Deus decidiu purificar a terra. Noé e sua família foram os escolhidos para dar continuidade à raça humana. Após o dilúvio, Noé e seus três filhos, Sem, Cã e Jafé, se tornaram os patriarcas dos povos que repovoaram o mundo. De acordo com o relato bíblico, Sem tornou-se ancestral dos povos semitas, Cã dos africanos e Jafé dos europeus e asiáticos. Essa narrativa nos fornece uma estrutura para pensar na diversidade das nações e, de maneira intrigante, nos ajuda a entender a formação do Brasil. Sem, o filho mais velho, é tradicionalmente visto como o ancestral dos povos semitas, hebreus, árabes, assírios e outros grupos do Oriente Médio. Mas como isso se conecta ao Brasil? A resposta está na Península Ibérica. Durante séculos, Portugal e Espanha estiveram sob domínio árabe e judaico, resultando em uma rica mistura de culturas e genes. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles trouxeram consigo traços genéticos e culturais dessa convivência. Não é à toa que palavras de origem árabe aparecem no português brasileiro, ou que práticas agrícolas e arquitetônicas, derivadas do Oriente Médio, foram adaptadas ao nosso território. A influência semita pode parecer distante, mas está presente em nossas tradições, religiosidade e até mesmo em costumes alimentares, como o uso de especiarias trazidas pelos colonizadores. Cam, segundo a Bíblia, foi o ancestral dos povos africanos. A conexão com o Brasil é direta e profunda. Durante mais de 300 anos, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil, principalmente de regiões como Angola, Congo, Moçambique e Nigéria. Essas pessoas não trouxeram apenas sua força de trabalho, mas também suas culturas, línguas e espiritualidade, que se misturaram com as tradições indígenas e europeias. É impossível falar da cultura brasileira sem destacar as contribuições africanas. O samba, a capoeira e até mesmo pratos como a feijoada são frutos dessa herança. Além disso, os africanos introduziram uma rica oralidade, histórias e modos de resistência que moldaram nossa identidade. Os quilombos, por exemplo, não foram apenas espaços de fuga, mas de criação cultural. Eles mantiveram vivas as tradições africanas e mostraram que a resistência e a resiliência são marcas do povo brasileiro. Por fim, Jafé é associado aos povos europeus e asiáticos. Quando pensamos nos colonizadores portugueses, espanhóis e nos imigrantes italianos, alemães e japoneses que chegaram ao Brasil, estamos vendo a linhagem jafética em ação. Cada um desses grupos trouxe consigo valores, práticas e genes que enriqueceram nossa diversidade. Os italianos, por exemplo, trouxeram a tradição da agricultura e as festas populares, que até hoje são celebradas em regiões do Sul e Sudeste. Os alemães, ao se estabelecerem no sul do Brasil, deixaram um legado de organização comunitária, educação e arquitetura. Os japoneses, que vieram principalmente no século XX, introduziram novas técnicas agrícolas e fortaleceram o conceito de família e disciplina. Além disso, os povos asiáticos que chegaram ao Brasil expandiram ainda mais nossa riqueza cultural. A culinária japonesa, os costumes e as festividades, como o Tanabata, foram integrados ao cotidiano brasileiro,
mostrando como somos capazes de abraçar e transformar culturas. Mas antes de tudo isso, o Brasil já era terra de povos diversos. Os indígenas, descendentes de migrações humanas da Ásia, habitaram o território brasileiro por milhares de anos antes da chegada dos europeus. Suas culturas, línguas e conhecimentos moldaram profundamente a identidade nacional. Os estudos genéticos sugerem que os indígenas brasileiros têm traços genéticos que podem ser rastreados até ancestrais asiáticos que cruzaram o Estreito de Bering. E aqui surge uma conexão fascinante com a Bíblia. Alguns pesquisadores apontam que esses povos poderiam ser descendentes de Gomer, neto de Jafé, que migrou para regiões distantes. Os indígenas nos deram alimentos como mandioca, milho e cacau, além de técnicas de plantio e um profundo respeito pela natureza. Sua influência está em cada canto do Brasil, da culinária ao artesanato, da medicina tradicional ao vocabulário do português. A formação do povo brasileiro é, acima de tudo, uma história de miscigenação. Quando os portugueses chegaram, eles interagiram com os povos indígenas, dando origem aos primeiros mestiços. Mais tarde, com a chegada dos africanos, essa mistura se intensificou. E com os imigrantes europeus e asiáticos, o Brasil tornou-se um verdadeiro mosaico cultural. Essa miscigenação não é apenas biológica, mas também cultural e espiritual. Ela está presente na música, na culinária, na religião e até no modo de falar. É o que faz do Brasil um país único, com uma identidade complexa e vibrante. A Bíblia nos dá uma perspectiva interessante sobre a origem da humanidade. A narrativa de Noé e seus descendentes nos mostra como todos os povos podem ser vistos como parte de uma grande família. No caso do Brasil, essa ideia ganha vida na miscigenação que caracteriza nosso povo. Desde os tempos antigos de Sem, Cã e Jafé, até a chegada de europeus, africanos, indígenas e asiáticos, a história do Brasil é uma celebração da diversidade e da resiliência. Cada grupo que chegou aqui trouxe algo único e valioso, ajudando a construir a identidade nacional. Compreender a origem dos brasileiros segundo a Bíblia e outras fontes nos ajuda a valorizar nossa história e nossas raízes. Somos um povo formado por encontros e trocas, por lutas e resistências. E é essa diversidade que nos define e nos fortalece. E aí, o que achou dessa jornada? Conseguiu enxergar um pouco mais sobre suas próprias raízes? A história do Brasil é rica e complexa. Já se inscreve no canal, ativa o sino e compartilhe esse vídeo com quem também quer descobrir a verdadeira origem do povo brasileiro. Nos vemos no próximo episódio.